Vamos lá, pessoal do SOS Vestibular. Mais uma vez, estamos aqui retomando nossas aulas daquela que é a melhor disciplina do planeta Terra. Hoje, Geografia do Brasil, Climatologia Brasileira, que é um assunto extremamente importante, cai no vestibular. Pode ser que caia somente climatologia brasileira ou pode ser também que caia associado climatologia, relevo, vegetação, hidrografia, impactos ambientais. Tá? Então vamos lá. Vamos analisar inicialmente, descer um pouquinho para cá para não atrapalhar as criaturas. Olhe para esses mapas aqui, porque esses mapas conhecem muito a geografia. Observe. Aqui nós temos as massas de ar. Você fala assim, mas professor, por que você está falando de massa de ar se a aula é climatologia? Meu filho, porque a climatologia dinâmica, ela leva em consideração as massas de ar que atuam em determinada região. Tá? Entendendo as características das massas de ar, você entende as características climáticas regionais. Só para lembrar, essas aqui são as massas de verão e essa, né, é a massa de inverno. Presta atenção, a MPA, que é a massa polar atlântica, ela é fria e úmida. Isso não quer dizer que não existam as demais, que elas desaparecem, elas existem, só que são secundárias, tá? A mesma coisa aqui, ó. As massas de verão são essas, mas vira e mexe você tem o deslocamento da massa polar vindo da Antártida e alterando o clima, né, e o tempo regional, não o clima. Tá? Então, basicamente, aqui você tem as características. Ó, massa equatorial atlântica ela é quente e úmida. Massa equatorial continental aqui na Amazônia ela é quente e úmida. À medida que ela volta para lá, que ela se desloca, ela acaba gerando, né, perdendo umidade, ficando seca. Aqui a massa tropical continental, né, quente e seca, e a massa tropical atlântica é quente e úmida. A que mais cai no vestibular, meu filho? A MPA. A MPA, quando ela se desloca para sul, sudeste, centro-oeste, você está vendo no mapa aí, ela gera queda de temperatura, aumento de nebulosidade, pode ocorrer geada no inverno, e ela também é responsável pelo clima do litoral do Nordeste, que é o clima litorâneo úmido. Tá? Então, a massa polar é uma das mais importantes massas para vestibular. Dá um look, faz o print dessa tela aí, copia no caderno quais são as principais massas de ar. Olha que esses mapas sabem muito para o vestibular. Tá? Vamos lá. Aqui tem, um esquema aí. Deixa eu ficar aqui no meio da massa equatorial atlântica para não atrapalhar você. Tá? As duas massas que atuam no Maranhão, a massa equatorial atlântica, quente e úmida, e a massa equatorial continental, que na Amazônia é quente e úmida, né? Porque trata-se de uma região de muita umidade, muita chuva, mas no Maranhão ela chega em agosto trazendo seca. Na região, no semiárido nordestino, ela vem trazendo seca. Tá? Então, dá um look aí nessa tela com as principais massas, porque a gente vai usar daqui para frente, dá ênfase principalmente à massa polar, fria e úmida. Né? Por que a massa polar? Porque a massa polar, deixa eu voltar naquele mapa ali, ó. Olha lá, deixa eu mudar de lado, para não atrapalhar você. Perceba que a massa polar, ó, sul, sudeste, aqui não aparece, mas ela atua no litoral do Nordeste, ela se desloca para a região amazônica no mês de abril e maio, gerando queda de temperatura, que é o chamado fenômeno da friagem. Friagem, queda de 2 a 3 graus de temperatura na região amazônica. Tá? Então, a massa polar é extremamente importante para vestibular. Continuando aí, olha lá, massa polar é uma massa de inverno, ela gera friagem, as consequências que nós já falamos, ela gera chuvas frontais, quando ela se encontra com a MPA no litoral do Nordeste. Onde é o litoral do Nordeste? Litoral do Nordeste, deixa eu ficar bem aqui para não atrapalhar você. Litoral do Nordeste, olha lá, é isso aqui, ó, de Natal a Aracaju. Esse é o clima litorâneo úmido. Né? Qual é a característica desse clima litorâneo úmido? Clima litorâneo úmido
você tem chuvas de inverno. Chuvas de inverno, quando é o inverno? No hemisfério sul, né? O inverno é no meio do ano. No meio do ano você tem chuva. Aí ele pede para explicar por que que chove, né? No litoral nordestino, tu vai dizer chove, porque a MPA, que é uma massa fria, se encontra com a MTA, uma quente, uma fria, uma quente. Aí você tem chuvas frontais. Maceió, Salvador, Recife, Aracaju, Natal, João Pessoa, cidades que sofrem o efeito dessas chuvas frontais, clima litorâneo. No meio do ano, chove. Clima equatorial úmido. Esse clima que você está vendo aqui, ó, é um clima extremamente... Depois a gente vai dar um look naquela outra tela, mas perceba, ó, quais são as características do clima equatorial. Clima equatorial, você tem chuva abundante, chuva o ano todo, não falta chuva, a menor amplitude térmica, que seria amplitude térmica, meu povo. Amplitude térmica quer dizer o quê? Amplitude térmica significa menor variação de temperatura. Tem 1 grau, a temperatura varia muito pouco na região equatorial. É a faixa de convergência dos ventos alísios, é uma região de muita umidade, né? Baixa amplitude térmica, não tem estação seca, é um clima característico, você já vai ver os gráficos do clima equatorial. O clima tropical, né, que olha só a extensão do clima tropical, esse é um clima bastante complexo, apesar de você achar que é muito fácil, ele é um pouco complexo. Por quê? Porque ele apresenta a característica geral: inverno seco, verão chuvoso. Anota aí, inverno seco, verão chuvoso. Porém, ele apresenta subtipos. Então, ele pode ser tropical úmido, como é o caso do Maranhão, né? Então, ele é mais chuvoso. Tropical semiúmido, ele é mais seco, é o clima mais do interior, de Balsas, por exemplo, e da região centro-oeste, semiúmido e de altitude. Tem clima tropical de altitude na região aqui sudeste, as regiões serranas, você tem um clima mais frio. Mas qual é a característica geral do clima tropical? Em geral, temperaturas entre 25 e 27 graus, índices pluviométricos de 1.500 a 2.000 milímetros, né? E inverno, característica geral do clima tropical: inverno seco, no meio do ano não chove. Verão, final do ano, muita chuva. Inverno seco, verão chuvoso. E o último, aqui embaixo nós estamos vendo o quê? Cadê minha setinha? Ó, ó lá. Aqui é o clima subtropical. Parece o clima temperado, mas não é. O clima temperado é na Europa, Estados Unidos e Canadá. Tá? Então, basicamente, você tem que clima subtropical úmido. Apresenta as 4 estações bem definidas. Mais ou menos temperatura de 20 graus. Chuva em torno de 1.500 milímetros. Característica fundamental: não tem estação seca. Ah, então ele é igual ao equatorial. Nunca nessa face da Terra. Por quê? Porque aqui você tem um índice pluviométrico muito menor, né, meu filho? E, dada a latitude maior aqui é em torno de 30 graus a latitude, ó, você tem uma temperatura mais baixa, tá? A amplitude térmica é maior, né? Pode ter 40 graus no verão, pode ter abaixo de 0 no inverno, mas não tem estação seca. E por último, o clima semiárido ou tropical semiárido, chamado também aqui tropical seco, tá? Clima tropical tendendo a seco pela irregularidade das massas de ar, quase não tem chuva, temperatura elevada o ano todo, 27, 28 graus o ano todo, sem chuva, tá? Vamos lá, dá um print aqui nessa telinha aqui, deixa eu ficar bem aqui embaixo para não atrapalhar você. Printa essa tela, depois passa esse mapa mental para o seu caderno, tá? Não esqueça, passa para o seu caderno. Aqui de novo, lá, os principais tipos climáticos. Olha lá, o clima equatorial em vermelho, caracterizado pela baixa amplitude térmica e muita chuva. Aqui o clima tropical, que é o clima, como nós falamos, mais complexo: inverno seco, verão chuvoso, clima que não chove. Aqui as 4 estações bem definidas. E aqui o clima litorâneo, que é chuva de inverno. No meio do ano, chove. Aqui você tem os gráficos, ó. Basicamente, os gráficos.
Isso aqui dá uma aula específica, né, sobre gráfico, tá? Vamos, nessa aula, somente falar sobre as características dos principais climas. E aí a gente vai montar outra aula, vai gravar outra aula só sobre gráfico de clima para você. Tá? Então volta para cá. Nessa aula nós vimos, tá, os principais climas, as características, dá um look no mapa mental. Olha aí, tá lembrado? Fixa, né? Quais são, se der, você faz no seu caderno esse mapa, tá? Mapa de climatologia. Aprende aí as características gerais de cada clima, localização geográfica, tá? O clima tropical e suas variações úmido, semiúmido, de altitude. A gente está trabalhando climatologia brasileira, tá? E aí na próxima aula a gente vê climatologia brasileira do parte 2, que aí a gente analisa os gráficos com mais calma, tá? Então dá um look nessa tela e encerramos por aqui nossa aula de climatologia brasileira, né? Parte 1 sobre os climas. Muito obrigado pela presença de vocês, pela audiência de vocês assistindo nossas aulas. Continue assistindo as nossas aulas. Aula daquela que é a melhor disciplina do planeta, geografia, aqui Geografia do Brasil. Muito obrigado e continue assistindo nossas aulas. Valeu!